1h e 54 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar aqui a conversa com a pesquisadora da Embrapa, Cleísa Cartacho. E o assunto, claro, castanha. Cleísa, eu queria saber de você o seguinte, antes da gente entrar a respeito desse PPBio e da lei de informática e a SUFRAMA, o apoio da SUFRAMA, eu queria entender melhor uma situação, levando em questão o que você falou no início do primeiro bloco. A consolidação do mercado da castanha na Bolívia, a participação do Acre nesse processo, a reação do governo do Acre, pelo que a informação que circula, é que existe uma lei sendo formulada na Procuradoria-Geral do Estado para tentar, digamos assim, reter mais essa castanha aqui no estado do Acre, num movimento semelhante ao que aconteceu com a madeira. Eu queria saber de você, que é uma especialista na área, como é que você avalia isso? Quais os cuidados que o governo tem que ter para que nós possamos o Estado possa intervir da maneira menos traumática possível? Eu acho que tem que haver uma movimentação articulada, sabe, entre governo, setor produtivo, no sentido de pensar não apenas isso para o Acre, mas de pensar isso para o Brasil. Se o Brasil define, nós vamos ter uma legislação que vai proibir ou vai estabelecer limites de exportação da castanha com casca, né? Ou seja, vamos priorizar a castanha beneficiada, processada, eu acho que o Brasil tem como ganhar com isso, né? Mas talvez restringir isso, a forma como isso funciona para a cadeia da madeira é diferente da forma como funciona para a cadeia da castanha do Brasil. Porque você vai ter produtores que hoje eles comercializam com a Bolívia, isso é uma questão do mercado, né? O mercado regula esse preço. Você vai estar podando esse mercado vai ser definido somente pelo que gira aqui dentro do mercado acreano, e você vai ter um resultado localizado, extremamente localizado. Ao passo que você pensa nisso como uma estratégia efetivamente de fortalecimento da cadeia para o país, eu acho que a estratégia tem mais possibilidade de ter bons resultados. Agora, isso pelo que você está falando, então, o extrativista, caso o Estado não reaja no tom correto, o extrativista pode vir a ter prejuízo. Você pode ter uma questão do preço definido no Estado, né? Então, o extrativista ele não vai ter liberdade para comercializar a castanha. Isso é ruim ou é bom? Eu não sei te dizer, até porque a minha área não é na economia, né? Mas você restringe a comercialização por parte do extrativista. Por outro lado, você tem a indústria que vai se favorecer disso, vai poder exportar mais castanha beneficiada. Isso aí realmente é bem delicado, delicado, precisa ser discutido, amadurecido. Precisaria ter aqui um economista, uma pessoa ligada ao governo para poder falar com mais propriedade o que está sendo formulado. Bom, então vamos aqui para essa ação. Queria que você explicasse como é que a qualidade da nossa castanha pode ser melhorada a partir desse PPBio. O que é isso? Não, o PPBio é um programa prioritário de bioeconomia, né? É um programa que ele é gerido pelo IDESAN, que é um instituto que fica localizado no Amazonas, e ele faz a gestão de recursos da SUFRAMA, de indústrias da Zona Franca de Manaus que aportam recursos, né? Pela lei de informática. Então, foi feita uma chamada para projetos de pesquisa, projetos de inovação para a castanha do Brasil e para óleos. E a gente concorreu a essa chamada, a Embrapa Acre concorreu a essa chamada, né? De cerca de 145 propostas, se eu não me engano, que foram inscritas, foram aprovadas apenas 10, 5 de castanha e 5 de óleos, e a nossa ficou entre as 5 de castanha aprovadas, né? E o que esse projeto prevê? Esse projeto, a gente vem trabalhando há muito tempo na ponta da base extrativista, né, da cadeia. A gente agora está passando um pouco mais para a indústria, né? Porque a gente veio discutindo as boas práticas de produção de castanha, elas trazem resultado positivo, mas elas são extremamente sensíveis a essas questões de mercado, né? E acaba que se o mercado faz essa confusão aí, você não tem uma castanha sendo monitorada, uma castanha sendo
manejada adequadamente, né? Você precisa ter uma fiscalização ostensiva desse produto. Quando a gente traz essa tecnologia para a indústria, você tira um pouco diminui um pouco essa suscetibilidade do produto, ou essa necessidade dele das boas práticas, né? Porque você pega um produto que pode ter contaminação, mas essa contaminação ela vai ser degradada, a toxina seria degradada. Então esse é o objetivo do nosso projeto, né? É a gente trabalhar uma tecnologia, um equipamento, né, um protótipo, junto com um processo de produção, onde a gente vai submeter a castanha já descascada e desidratada, porque ela está na etapa final, bem na etapa final mesmo do processamento dela, ela vai só ser embalada a vácuo. Então, quando você você coloca a castanha sobre essa técnica, passa nesse equipamento, você vai ter uma castanha sem contaminante biológico nem contaminante químico, que é a aflatoxina, né? Então você tem segurança no produto que vai ser comercializado. E esse equipamento? Que equipamento é esse? Como é que, por exemplo, a Cooperac, esse equipamento, a Cooperac pode ter acesso ou já tem acesso? Não tem ainda. O que a gente tem? Foi, como eu falei, um projeto de pesquisa, né? Nós concorríamos a essa chamada. Nós temos estudos anteriores da Embrapa que mostram a eficácia da técnica da ultravioleta no controle do fungo que produz a toxina, que produz a aflatoxina. E nós temos também, já temos alguns resultados da ultravioleta degradando a aflatoxina em outras matrizes, em outros problemas. O que a gente quer fazer é juntar tudo isso no equipamento. Então a gente consegue, a gente vai definir os parâmetros técnicos para isso, né? Como é que essa ultravioleta ela vai ser aplicada? Qual vai ser a condição de entrada dessa castanha? Qual vai ser a condição de saída dessa castanha do processo, né? A partir daí, a gente vai poder disponibilizar uma tecnologia que vai poder ser adotada por qualquer indústria, né? A gente pretende entregar uma tecnologia que ela vai ser num estágio, a gente chama TRL, né? Os níveis de tecnologia TRL 7. É um estágio em que ela está pronta, um piloto pronto, que aí você precisa agora, a partir daí, né, do final do projeto, a gente vai trabalhar com as indústrias para a adoção da tecnologia. Porque ampliação de escala. Luz ultravioleta não é algo assim tão fora não é uma de coisa órbita, tão, né? não é uma coisa tão nova, né? É uma coisa que já vem sendo usada há bastante tempo. No entanto, particularmente na castanha, ela era usada no intuito de identificar visualmente a castanha contaminada por aflatoxina. Porque a aflatoxina ela tem uma fluorescência diante da luz ultravioleta, né? Mas é uma técnica que vem sendo deixada de lado porque ela requer que o trabalhador fique direto no equipamento, passando a castanha naquela esteira. Se viu, né, uma ali, já tira. E outra, não é somente a aflatoxina que ela vai fluorescer com a ultravioleta. Outros fungos. Outros contaminantes vão aparecer também, ou outras substâncias que não são contaminantes, né? E por outro lado, pode-se ter muito falso negativo, ou seja, a castanha passou ali, não apareceu nada de corzinha nela, mas ela tem a toxina. Opa, né? Aí como é que faz? A toxina ela é muito. Pois a gente descontamina. a ideia é essa, né? Porque o controle dela, né, para você selecionar a castanha na indústria, não é viável economicamente, não tem tecnologia que possibilite isso, né? A degradação dela é extremamente dificultada pelo fato dela ser uma substância que ela é termorresistente. Então você precisa de uma temperatura tão elevada para degradar a toxina que você vai prejudicar a amêndoa, você vai torrar a amêndoa. Uma das coisas que é muito importante na amêndoa é o óleo. Então o óleo degrada muito facilmente com temperatura elevada, né? Então você já começa a ter perda de qualidade também. Então o desafio é esse, a gente encontrar uma tecnologia que a gente possa adotar na amêndoa que preserve a sua qualidade nutricional, mas que efetivamente controle os contaminantes, tanto biológicos quanto químicos. Na sua avaliação, a conversa entre o governo do estado, as instituições de pesquisa e as indústrias, elas têm sido um tripé que melhorou? Que avaliação que você faz? Deu uma parada, ou andou para trás, ou está andando de lado? Olha, é interessante porque a gente, do ponto de vista nós somos uma empresa vinculada ao governo federal, né, ao Ministério da Agricultura.
Então, a nossa atuação não é restrita apenas ao Acre. Certo. A gente tem uma articulação, a gente tem participação em vários estados brasileiros. Então, os resultados que a gente gera aqui no Acre, a gente junta com resultados, né? A gente traz resultados que são gerados pela Embrapa Rondônia, são gerados pela Embrapa Amazônia Ocidental, são gerados pela Embrapa Amazônia Oriental, e a gente consegue oferecer um conjunto de tecnologias para que os governos possam adotar. Então, aqui no Acre foram adotados os armazéns, né? O estado de Rondônia, a gente está vendo uma movimentação muito positiva no sentido de organizações de base, né? Organizações de produtores, inclusive de indígenas, que estão se organizando para beneficiar e para comercializar a castanha. No Mato Grosso também. Então, essa nossa conversa ela se dá em todos os níveis, né? Tanto junto aos governos estaduais, municipais e o governo federal. A conversa, por exemplo, programa de aquisição de alimentos, e você é uma militante nessa área também. Você acha que poderíamos aproveitar melhor a cadeia produtiva da castanha no PAA, por exemplo? Dá para melhorar, dá para intensificar? Olha, do ponto de vista tecnológico, dá para melhorar. Mas como é que a gente melhora? A partir do momento que a gente disponibiliza produtos à base de castanha, né? Não adianta você disponibilizar para uma criança na escola ou para um idoso num abrigo, você disponibilizar uma castanha com casca. Mas se você disponibilizar, por exemplo, um produto que possa ser transformado num mingau, numa sopa, num pão, alguma coisa assim, como a gente até tem tecnologias na Embrapa também para isso, alguns produtos desenvolvidos com farinha de castanha, né? Então isso facilita o acesso a esse produto. Então a gente precisa, o nosso mercado, ele tem algumas oportunidades que precisam de investimento só, está acontecendo ali. Então eu gosto de ressaltar que depende de uma ação articulada, né? Do jeito que a Bolívia fez, né, lá no início dos anos 2000, juntar sim setor produtivo com governos estaduais, governo federal, né, com as organizações de produtores extrativistas, de produtores indígenas de castanha, né, para a gente poder ver de que forma a gente consegue fortalecer ainda mais essa cadeia. E eu acho que potencial tem. Conversei outro dia com um grupo de trabalhadores rurais e eles reclamavam disso. Ele falou, Itaã, os produtos extrativistas, a gente queria que tivesse mais, por exemplo, na merenda escolar, e seria uma forma de estimulá-los, e eles não veem uma ação articulada. Sim, é por isso que é necessário, né? Porque de que forma esse produto chega na alimentação escolar? Então, vai precisar de uma indústria aqui no estado ou em outro estado qualquer que vá processar a amêndoa, né? Processar o quê? Transformar em quê? Em vários produtos que podem chegar, o biscoito, a farinha, né? Correto. Eu falei no início do programa, que nós já estamos chegando no final, que nós beneficiamos apenas 4% da castanha. O Brasil. É o Brasil ou é o Acre? Na realidade, do mercado mundial, apenas 4% da castanha descascada, castanha beneficiada, ou seja, amêndoa, apenas 4% tem participação do Brasil. Da castanha com casca, que é um mercado menor, a gente tem a participação em 47%. Então, a gente tem muita coisa para crescer, né? Ou o meu raciocínio está errado? Não, a gente tem muita coisa para crescer, porque se a gente pensa no mercado com casca, isso são dados também do professor Salo Kozlovski, né? A gente pensa no mercado com casca, ele gera 24 milhões de dólares por ano. A gente detém 47% desse mercado mundial. Enquanto que o mercado da castanha descascada, da amêndoa, ele gera 364 milhões de dólares por ano. E a gente só tem participação em 4,4%. De 24 para 360, a diferença bastante é grande. Coisa, né? E você acha que tem perspectiva? Dá para ser otimista? Olha, eu sou uma entusiasta da castanha, eu sou uma militante dos produtos da floresta, né? Eu acho que e os produtos da sociobiodiversidade, eles estão cada vez mais em evidência. Eu acho que é alternativa para a nossa região, né? Eu acho que a gente tem como ter um desenvolvimento com bases sustentáveis, com agricultura, com pecuária, mas também com a floresta. Eu acho que tem um potencial incrível para a gente crescer, né? Tanto o estado do Acre como o Brasil. Cleísa, tem uma situação que eu queria que você fizesse uma reflexão sobre, aproveitando que você tem muita experiência na área. A gente raciocina assim, se eu
priorizo no meu bocado de terra em que eu vivo a extração de castanha ou extração de outro produto da floresta, eu necessariamente eu tenho que negar a pecuária. Ou, de outra forma, se eu abraço a pecuária, eu tenho necessariamente que excluir os produtos extrativistas. Por que a gente tem esse raciocínio excludente? Eu acho que isso é uma questão que nos foi colocada e que ficou uma questão cultural para a gente, né? Na década de 60, 70, qual era o incentivo para as pessoas de fora virem para cá? Derrubar a floresta. Então isso ficou meio uma questão cultural. Mas a gente está num novo momento do planeta. O planeta pede socorro, né? A gente está no meio da Amazônia. É a região mais procurada, mais desejada do planeta, por conta da nossa biodiversidade. O que a gente pode fazer com isso? A gente está com o ouro na mão, né? Então, tem como a gente conciliar, né? Não é excludente a pecuária, ou a castanha, ou a agricultura. Dá para plantar soja? Dá para plantar soja. Dá para ter gado? Dá para ter gado. Dá para ter castanha? Dá. Dá para você produzir a castanha, você ter créditos de carbono por conta daquela floresta que está em pé, entendeu? Então, eu acho que é um momento da gente refletir sobre qual é o presente e o futuro que a gente quer para a nossa região. A gente tem como promover um desenvolvimento sustentável. A Embrapa, enquanto instituição de pesquisa, a gente vem trabalhando na disponibilização dessas tecnologias e eu acho que é questão da gente conversar, né, da gente promover esse trabalho junto. Teu colega Eufrão esteve aqui na segunda-feira e disse que nós não temos mais tempo, que a gente precisa fazer para ontem. A gente tem tecnologia, né? A gente está num momento crítico do planeta e a gente precisa tomar providências, né? Precisa agir. Bom, Cleisa, em relação a esse trabalho que é pelo PP Bio, tem algum prazo para início? Já as coisas já estão acontecendo? Como é que vai ser? Sim, agora a gente está iniciando o projeto, a gente está na fase final de assinatura de convênio, né? Do termo de cooperação técnica. E já agora em novembro a gente inicia os estudos. Novembro? Novembro. E quando é que nós vamos ter luzes ultravioleta pela Cooperar aqui adentro? Com certeza, daqui a 2 anos a gente vai estar entregando essa tecnologia, né? Porque tem todo um processo, até porque a gente está trabalhando com um produto que é sazonal e a gente tem que respeitar a safra da castanha para a obtenção do produto, na condição que a gente precisa testar. Né? Até isso também, né? Tem o time da castanha, né? Tem que respeitar o time da castanha, né? Mas é um projeto interessante porque ele envolve não só a Embrapa Acre, mas ele envolve também a Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, em São Paulo, e a Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, em São Paulo também. A gente, na Embrapa, a gente tem uma rede de pelo menos 9 unidades que trabalham com castanha. Né? Então, mesmo? Em diversos aspectos, né? Desde da pós-coleta, os estudos com genética de castanha, a parte de manejo da espécie, né? Então, em diversas áreas a gente tem estudos com castanha. Muito interessante, a gente nem imagina como que a castanha gera tudo isso, né? Olha o tanto de profissionais e a gente lidera essas pesquisas no mundo, né? Então é importante porque é um capital intelectual que a gente tem na nossa empresa que consegue contribuir para essa cadeia que não está limitada ao Brasil, né? A gente tem aqui Bolívia, Peru, o norte da América do Sul, que a gente tem castanha. Né? Muito obrigado, Cleisa, pela tua vinda aqui. Obrigada também pela oportunidade. Tá? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com Gazeta Entrevista.